beleza? Eu sou o Johnny, esse é mais um Pouco Quadrinhos e o assunto de hoje é DC Comics, beleza? Então nós vamos falar sobre as piores, as pirombas que apareceram nos Novos 52 já publicadas no Brasil, ok? Se você quer saber o que a gente acha que é o melhor, tá? Que foi publicado até nos Novos 52 e já foi publicado no Brasil, clica aqui do lado, vai ali, ó. Só clicar e aí você já descobre, belezinha? Então, bora lá? Bom, pessoal, aqui no nosso top 5 dos piores traquitanas que já saíram pela DC Comics dos Novos 52, o escolhido é Novos Titãs, escrito pelo Scott Lobdell, tá? Caras, tenebroso. Totalmente descaracterizada a equipe, totalmente descaracterizada. O Robin não é o Tim Drake, não é o Robin que a gente conhece, a personalidade dele é totalmente diferente. A Moça Maravilha totalmente diferente, e assim, não é o diferente que funciona, é o diferente por ser diferente, por causar e coisa e tal. Personagens muito mal escritos, tramas toscas, cara, tenebroso. Se você tiver que se manter longe de alguma coisa dos 952, esse é um material altamente radioativo, tá? Que saiu em algumas revistas que a Panini tentou lançar em comic shops, tal, no começo, pelo menos, os 952, que não funcionaram, depois saíram encadernados e, cara, é ruim, beleza? Ruim. Mantenha a distância. E o segundo material, Superboy, tá? Escrito, adivinha por quem? Scott Lobdell. Cara, o Scott Lobdell meio que estava tentando dominar o mundo na DC e tal, então ele estava com vários títulos. Tinha também o Capuz Vermelho que ele estava escrevendo, que é o melhorzinho desses daí, mas ainda assim não é lá grande coisa. Mas, caras, o Superboy é o seguinte, ele não era o que a gente estava acostumado, que era o Connor, né? Que era um clone do Kal-El com o Lex Luthor, tá? Meio a meio, um clone deles. Não era o Kal-El na sua infância, na sua juventude, e era um clone do filho do Superman e tal. Cara, um negócio assim, muito viajandão. Uma trama que envolvia antigos personagens do Gen 13, que era lá da Wildstorm. Então, fuzuê do caramba. Ele era meio retratado em Krypton, alguns flashbacks, assim como se fosse um sujeito lá, um clone lá, e ele era considerado uma aberração, e não sei o que, aquela zona daquela telecinésia tátil que ele tinha. Horrível. O que salvava no começo, na verdade, eram os desenhos do brasileiro R.B. Silva, tá? Do resto era muito ruim. Então, caras, também saiu ali junto dos Novos Titãs, porque as tramas dos dois eram muito interligadas, né? Mas material altamente dispensável, sem achar num sebo encadernado, mantenha a distância, é ruim mesmo, tá? Rapina! Columba! E o terceiro material do estilo Corra para as Montanhas é Rapina e Columba, tá? Desenhada por ninguém mais, ninguém menos do que Rob Liefeld, escrita pelo Sterling Gates, que até tinha tido uma boa passagem pela Supergirl, tá? Mas o negócio foi tão ruim que o Sterling Gates, no meio do caminho, resolveu cair fora e deixou o Rob Liefeld escrevendo e desenhando e... é ruim. O que é a história? A gente vê a Rapina e Columba, que são nessa encarnação dos 952, avatares da guerra e da paz. O Rapina continua esquentadinha daquelas coisas que ele sempre foi, e a Columba namora o Desafiador, que é um sujeito morto e vai em outros corpos. Deixa pra lá. É ruim demais, tá? Caras, esses materiais, o Rapina e Columba, na verdade, pelas próprias mãos do Rob Liefeld, escrito na verdade pelo Carl Castle e a Bárbara Castle, muito tempo atrás, lá na década de 80, teve uma passaginha bem legal, cara, pelos personagens. Mas aí a coisa desandou de tal forma nos 952 que é horrível, cara. Foi cancelado, se eu não me engano, na edição 8 e é muito ruim. Tá? Então, alguns materiais são altamente tóxicos e esse é um deles. Ding dong, Lobo calling. E o segundo material, daquele estilo fuja que a polícia vem aí,
é nada mais, nada menos do que Lobo, tá? Escrito pelo Colin Boom. Sujeitos, é o seguinte: o Lobo era um dos personagens mais legais da década de 90, cara. Ele matava, ele mutilava, ele destruía e ele odiava sapatos marrons. E ele era muito engraçado, cara. O personagem era aquilo. Ele tem alguns encontros com o Superman na série animada que foram muito legais. Ele tem algumas histórias antológicas, cara. Antológicas. No universo DC, por exemplo, o Lobo versus Papai Noel, o Lobo versus o Coelhinho da Páscoa. Cara, tinha o Lobocop, pra vocês terem uma ideia. E assim, o personagem era aquilo, cara. Ele era zoeira, ele era doido, ele era o espírito dos anos 90 num estilo legal, cara. Eu gostava bastante, pelo menos. E aí eles transformaram o Lobo num assassino frio, meio Zé Ruela, mirradinho. O Lobo era uma jamanta de enorme, de forte, e aquele negócio ficou muito estranho. Foi uma das coisas assim que descaracterizou totalmente o personagem. Teve mais coisas no DC, né, nos anos 52, mas essa foi uma das piores, na minha opinião. Então, cara, se você quiser ler uma história bacana do Lobo, pergunta no sebo, você deve achar lá, tem uma edição da Editora Globo que chama Lobo, o Último Czarniano, que é top de linha, tá? Desenhada pelo Simon Bisley. Vai atrás desse Lobo, cara. Esse dos 952 você pega um fósforo e taca fogo e tal, porque é ruim demais, tá? Então, lembre-se, Lobo, o Último Czarniano, desenhado pelo Simon Bisley. Esse é o Lobo de verdade, escrito pelo Kate Giffen, tá? O resto, você esquece. Eu nunca mais faço isso. Bom, caras, e por fim, o último material que quem acompanha o canal já sabe que eu odiei e saiu recentemente, que é Convergência, tá? A minissérie que saiu aqui pela Panini. Teve um monte de edições spin-off e tal coisa, mas falando da minissérie principal, que eu achei muito ruim. Teve gente que gostou, tal, teve alguns inscritos que falaram, não é tão ruim, mas eu realmente odiei, cara. Caracterização ruim de personagens, muito tosco o negócio, a trama meio que vai ali de um lugar para o outro, meio nada a ver. Um momento muito importante da trama, que deveria ser o que desfaz o que aconteceu lá em Crise nas Infinitas Terras, não é mostrado, tá? Fica meio que subentendido. E apesar de ter alguns artistas bons, o texto, a história, cara, é muito ruim. E quem estava envolvido nessa história também, Scott Lobdell. Então, né, o cara é um mago da coisa, cara. Então, não dá para entender algumas decisões feitas pela DC. Inclusive, nessa história, a convergência rolou, na verdade, no prazo que a DC estava se mudando de Nova York para Burbank, para ficar centralizado ali e tal, nos escritórios perto da Warner e tal e coisa. E foi uma trama que foi meio feita às pressas, aparentemente, cara. Sai de lugar nenhum para ir para um lugar que realmente eu não gosto. Então, eu acho totalmente dispensável e, apesar de ter importância no que acontece depois, é ruim, tá? Muito ruim. Belezinha? Bom, galera, é isso daí. Essa foi a nossa conversa sobre o top 5 das piores HQs que saíram nessa fase nova 52 da DC, publicada no Brasil, tá? Tem mais coisas que me enfesam, tipo mudanças de personagens, personalidades e coisa e tal, que não tem nada a ver com o que era antes. E uma coisa que muito sinto falta nesse novo universo, nos 952, é a questão do legado, que sempre foi muito forte nos personagens da DC, e isso faz muita falta, tá? Aparentemente estão tentando corrigir isso no Rebirth, que está saindo justamente hoje lá nos Estados Unidos. E, bom, cara, eu espero que vocês tenham uma chance ainda para DC. Eu vou dar mais uma chance ainda para o universo DC. Vamos ver como é que vai ser esse tal de Rebirth aí, né? Tem algumas já polêmicas envolvidas, tá? Não vou falar aqui, que são spoilers muito cabulosos, mas, sei lá, eu vou ler e depois eu vou dividir essas minhas impressões com vocês, beleza? Bom, moçada, quem não está inscrito ainda, se inscreva aí, acompanha a gente no canal, conversa comigo, com o Lucas aí nos comentários. Então lá, dá o seu joinha no vídeo, tem aí o próximo post e tal e coisa, beleza? Até!